Vamos falar de esporte agora, e o destaque de hoje do esporte é o Atlântico, que tomou um sacode ontem em Lagoa Vermelha. Olha, o Galo foi surpreendido e quase morreu afogado lá na Lagoa. Veja na reportagem. Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma quarta que começa mais uma vez intensa, o Ipiranga com confirmações e saídas. É uma manhã que já começa com algumas informações importantes. E o Atlântico, que ontem entrou em quadra e perdeu para o Lagoa por 4-1, configurando a primeira derrota do Atlântico na competição, na fase de semifinais, com 2 partidas. A primeira foi disputada ontem no município de Lagoa Vermelha e o Atlântico teve uma atuação medíocre. Não conseguiu superar o goleiro Yuri, que teve uma noite feliz, fez boas intervenções, em contrapartida o Lagoa foi eficiente na hora que chegou na quadra de defesa do Atlântico, conseguiu superar a defesa do time de Erechim e marcou no primeiro tempo 1-0, no segundo tempo foi ampliar. Esse marcador fez o segundo, terceiro e ainda viria a fazer o quarto. O pivô Rick chegou a descontar, o Gé chegou até mesmo a ir para o hospital depois de um sangramento no nariz, um Atlântico que não fez uma boa partida ontem. É bom lembrar, eu trago uma recordação recente desse time do Lagoa, porque em alguns momentos chegou até mesmo a disputar a liderança com esse time do Atlântico. Então, por mais que o Atlântico tivesse feito e fez um campeonato na fase classificatória que foi quase que impecável, 100% de aproveitamento, não tinha perdido nenhum jogo, empatado apenas a primeira rodada contra o Horizontina, o Lagoa foi uma equipe que chegou a brigar pela primeira colocação, na segunda, e se manteve ali no topo da classificação. Então, se nós formos olhar o resultado por si só, foi um resultado ruim do Atlântico, sim. Mas é bom sempre dar os méritos para o adversário que conseguiu construir esse resultado. É bom lembrar, em quadra pequena é sempre mais difícil de encarar um time que joga com mais vontade, que se organiza de forma ajustada, como foi o Lagoa na noite de ontem. O Atlântico agora volta a jogar no jogo da volta na sexta-feira, às 20 horas, no Caldeirão do Galo. O Caldeirão do Galo agora tem a permissão, conforme decreto, para receber a capacidade máxima em seu ginásio, então o pessoal pode adquirir ingressos, já estão à disposição da comunidade. Nós queremos lotar o Caldeirão do Galo. A Liga Gaúcha, o Gauchão de Futsal, ele tem um regulamento um tanto quanto diferente da Liga Nacional. Não tem saldo de gol, o que vale é a vitória. Então, o Atlântico, para se classificar e se chegar à final, precisa vencer o Lagoa e levar o jogo para a prorrogação. Mas, diferente da Liga Nacional, que o time que joga o segundo jogo em casa tem a vantagem na prorrogação, no Campeonato Estadual isso não acontece. Ou seja, o Atlântico precisa vencer o Lagoa no tempo normal e vencer o Lagoa na prorrogação. Porque se o empate permanecer na prorrogação, o Atlântico leva a decisão para os pênaltis. Então, se nós formos olhar o resultado, foi ruim? Sim. E mais ainda porque agora a obrigação do Atlântico não é só vencer o segundo jogo, é vencer o segundo jogo e também a prorrogação. Eu trago uma recordação, mais uma, aliás, da temporada 2019, quando o Atlântico foi campeão. O Atlântico encarou o Passo Fundo na semifinal, também teve um resultado ruim no jogo contra o Capingui, no Capingui contra o Passo Fundo, e teve que levar o jogo para a prorrogação, aqui no Caldeirão do Galo, jogava o segundo jogo no Caldeirão do Galo e venceu aquela partida, mas jogou na prorrogação, venceu na prorrogação, mas 5 minutos apertados, claro, cronometrados, mas é sempre muito difícil, então a missão não é nada fácil. Eu quero frisar que a campanha do Atlântico, independente dessa derrota, é uma campanha emblemática, histórica, com apenas uma derrota. O Alan teve sua convocação para a Seleção Brasileira, precisamos com certeza dar parabéns a um dos poucos fixos que foram selecionados para defender a camisa amarelinha e estará junto com a Seleção Brasileira de Futsal, defendendo as cores da nossa seleção, o fixo Alan. Vamos ver os gols do Atlântico contra a equipe do Lagoa no 4-1 de ontem. Olha uma bola tocada na frente para o Jesus, bateu e aí! Já era! Jesus, pode comemorar, torcedor, explode o Adolfo Stella, o filho do seu Pedro apareceu, eu digo que esse guri é bom, seu Pedro, Douglas Jesus, para surpreender um goleiro de seleção brasileira tem que ser assim,
Thiago não esperava que o Jesus virasse tão rápido, batesse tão no canto para morrer no fundo da rede. Aberto o marcador, 1 para a equipe do Lagoa, 0 para a equipe do Atlântico. Para concorrer a prêmios, Silva tocou, baita bola para o Maicon, girou, bateu, gol! 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 Laço! Golaço! Golaço! Aí já eras, Maicon! Ele dominou, girou bonito demais! Bateu, decidido, bateu querendo! Ele queria meter pro fundo da rede! Que noite! Que noite, torcedor do Lagoa! É só o futsal, só o futebol que pode proporcionar isso. Acreditem, é 2 para o Lagoa, 0 para a equipe do Atlântico, Ademar. Jesus pediu na frente, recebeu, tocou para o Felipe, limpou, baita a bola para o Jezinho, dominou, bateu e aí! Já eras! Você sabe de quem era? Você sabe de quem é? É do Lagoa! Jezim! Que pintura, hein, Jezim? Que puxa, Jezim! Que gol, Jezim! O torcedor aplaude a ti de pé! O torcedor comemora contigo! Pode te ajoelhar! Pode erguer os braços para o céu! Agradece, Jezim! Conta comigo aí, torcedor! E acredite se você quiser! Lagoa Esporte Clube 1, 2, 3, 0 para a equipe do Atlântico, Ademar Fagundes. Vai para o lançamento, Ventix, errou o bote, ficou a bola para o Eric, bateu! Rick, gol! Do Atlântico, Rick recebeu no fundo da quadra, Tix tentou dar o bote, não conseguiu cortar, na saída do goleiro Yuri. Aí o Rick descontou e agora é 3-1, Ademar. É uma pena. O Tix tentou se antecipar, deu o bote, só que ele não foi feliz, errou o bote. E aí o jogador do Atlântico ficou sozinho. Goleiro Yuri saiu, tentou cobrir o ângulo, mas não conseguiu evitar. Aquele que é o primeiro gol da equipe do Atlântico, 3-1 para o Lagoa. Essa bola saiu aí, Ademar. O jogador, espera, olha aí. Olha o Caio arriscou, bateu e aí! Já eras! Caiu! Gol! Não tem mais volta! Caiu! De uma quadra na outra, não tinha o goleiro. Ele meteu para o fundo da rede para decretar uma vitória importante hoje, para encaminhar uma situação interessante para Erechim. O Lagoa está extraordinário. O Lagoa está demais, Ademar. Meu Deus do céu! É uma loucura o ginásio de esportes Adolfo Stella. A torcida vai à loucura. Esse é o ônus do uso da utilização do goleiro Linha. A equipe do Atlântico foi com tudo para cima, se abriu, goleiro Linha. Caio, de perna esquerda, bateu de longa distância para marcar o 4º gol da equipe do Lagoa. Muito bem, Leandro. É isso aí. O Atlântico agora vai ter uma missão difícil, mas é isso aí. O futsal, ele sempre arruma alguns ingredientes para colocar mais emoção ainda. Do outro lado, temos um Passo Fundo e a CBF, que vai ser uma pedreira. Pois bem, quem se despede do Ipiranga nesta terça-feira é o preparador físico Alexandre Andrés. Eu conversei com ele agora pela manhã e me confirmou a sua saída, está indo em direção ao futebol catarinense. Foram 6 anos de Ipiranga, ele chegou a retornar e 6 anos defendendo a camisa do Ipiranga e se despede depois desses 6 anos. Não fará parte mais da comissão técnica para a temporada 2022. O preparador físico Alexandre Andrés está de saída.
Nós temos novas informações sobre contratações, porque o Ipiranga segue nessa busca. Eu havia reforçado ainda ontem sobre o retorno de jogador importante no grupo do Ipiranga, que será, sem dúvida alguma, das lideranças, o volante Robson. Reforço a chegada do Guilherme Amorim, também volante no meio de campo do Ipiranga, que tem se reforçado. A renovação do goleiro Renato Rorig e também Gustavo Noge, do qual eu já falava, lateral esquerdo que vem do futebol mato-grossense. Nós tivemos a confirmação da renovação de contrato do Eric Farias e do Luiz Felipe por parte da direção do Ipiranga e mais uma renovação de contrato, o Mikael, que depois de algum tempo de conversas vai renovar o seu contrato, volante que foi importante na caminhada do Júnior Rocha e permanece aqui no Ipiranga. Lateral direito contratado, Gedeilson, que jogará com verde e amarelo em 2022. Jogador que tem uma experiência no futebol carioca, na Copa Rio 2010, Brasileirão Série C 2014, Copa Paulista 2015, Campeonato Paraibano 2018, passagens interessantes por alguns times até que não tem tanta expressão, Jacuipense, Maringá, o Confiança sim, é bom lembrar que o Confiança estava na 2ª divisão nesse ano, jogador de 28 anos, lateral, que vai reforçar o time de Erechim. Reforço mais uma vez que a saída do preparador físico Alexandre Andrés, ela é significativa, a um grande indicativo, e ainda preciso confirmar, mas imagino que deva estar se juntando ao time do Figueirense. Ele já esteve junto com o futebol catarinense, com o Criciúma, foi campeão da 3ª divisão com o Criciúma, agora vai para o outro lado, vai para o Figueirense, se juntando à comissão técnica do técnico ex-Ipiranga Júnior Rocha. Muito bem, Leandro, nós voltamos com qualquer informação em relação ao Ipiranga. É bem provável que na semana que vem nós já tenhamos esse elenco quase que em sua totalidade já montado. O Ipiranga quer fazer a apresentação oficial dos departamentos e também do grupo de jogadores na metade do mês de dezembro, e nós vamos conversar, sem dúvida, com o executivo de futebol, que já está em Erechim, Farney Coelho, possivelmente na semana que vem. Muito bem, Leandro, o final dessa temporada já tem data marcada para Grêmio Internacional. Nessa quinta-feira, o Grêmio precisa esperar que o Bahia perca, que o Juventude perca, precisa torcer para o Fortaleza, precisa torcer para o Corinthians e precisa torcer para o próprio Grêmio, que vai ter o jogo na quinta-feira marcado por uma multidão que estará presente na arena. O Grêmio, como iniciativa, colocou ingressos de forma gratuita para todos os sócios em Porto Alegre que queiram acompanhar esse jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Jogo que acontece na quinta-feira, última rodada do Brasileirão, 38ª rodada. O Grêmio precisa de um milagre para conseguir se manter na elite do futebol nacional. E o técnico Cuca, campeão brasileiro com o Galo Mineiro, chegou a dar entrevista nessa semana e disse que não vai mandar um reservão para Porto Alegre. O para quem não conhece tanto futebol, o que esse termo ele quer dizer do reservão? Recentemente o Grêmio jogou contra o Bragantino com um time reserva do reserva. Esse é o reservão do qual o Cuca falava. Um time reserva, sem nenhum titular, uns jogadores que são do banco, mas sempre tem o time titular, e 5, 6 nomes que entram ocasionalmente durante as partidas e que são importantes dentro do time titular. Esses não estão presentes. É um time reserva, com até alguns jogadores oriundos das categorias de base que entram no time, como foi no jogo contra o Bragantino. Isso o técnico Cuca garantiu que não vai acontecer. Então nós, pelo menos quem imaginava, fazendo uma projeção de que o Grêmio chegaria para encontrar um Galo Mineiro já campeão brasileiro, daquilo que eu falei ontem da festa já em Minas Gerais, que já aconteceu, ergueu o caneco, para encarar em Porto Alegre um time descaracterizado, desconfigurado, um reserva do reserva, isso não vai acontecer, pelo menos o que disse o técnico Cuca. Então nós já podemos imaginar que alguns jogadores, até inclusive o ex-internacional Eduardo Sacha, vai jogar? Será? Nós teremos um time mais ou menos que fortalecido para esse jogo. Isso, pelo menos, é o que disse o técnico Cuca. Então, o Grêmio vai ter que superar essas dificuldades. Quem sabe, com o apoio da sua torcida, com o ingresso de forma gratuita para os sócios, o Grêmio vai, sem dúvida alguma, encarar
uma arquibancada na arena que vai ser do alto, com altos e baixos, porque esses jogos simultâneos, se o Bahia fizer gol, vai haver tristeza na arquibancada. Se o Fortaleza fizer gol, vai haver comemoração. Se o Corinthians fizer gol, vai haver comemoração também. Ontem eu já falei daquela ideia do que briga Fortaleza e Corinthians, daquela premiação em dinheiro da qual eu falava, 28 milhões para o Fortaleza, é algo que na quarta colocação faz muita diferença para a realidade do Fortaleza. O Corinthians, na minha opinião, esse que é o grande vilão da história. Eu particularmente acho que o Grêmio já está virtualmente eliminado, já está virtualmente rebaixado, e eu, pelo menos, não considero que o Grêmio vá conseguir uma vitória contra o Atlético Mineiro. Quiçá os outros dois resultados, as outras duas combinações que precisam acontecer. Muito bem, Leandro. O Internacional que encara na última rodada o Bragantino, também com chances matemáticas assim, pequeníssimas, muito pequenas, para o Inter conseguir uma vaga direta à Libertadores, e de forma indireta. O Inter precisa também quase que de uma combinação muito difícil de acontecer para conseguir ir à Libertadores na próxima temporada. E isso compromete, sim, o planejamento do Internacional para a próxima rodada. As informações cada vez começam a sair com mais força de que o técnico Diego Aguirre não deve permanecer para o ano que vem. O executivo Paulo Brax, esse do qual, nesse ano, esteve junto com a primeira gestão de Alessandro Barcelos, João Patrício Herman, ex-vice de futebol, e que agora tem a pasta comandada por Emílio Papaléuzinho, deve ter a sua continuidade. Todo mundo fala sobre esse desejo da direção do Internacional em trazer um coordenador técnico que, no caso, essa função vem sendo acumulada tanto pelo Paulo Brax, que hoje executa a função de diretor executivo de futebol e também de coordenador técnico. O assunto do momento, que já havia sido colocado algum tempo atrás, da vinda do D'Alessandro, ele começa a ganhar um pouco mais de força. O D'Alessandro é o ficha 1 e é o nome que a direção quer para trazer essa liderança, essa figura que era assim contabilizada muito por Paulo Paixão, que agora já deixou o clube. O D'Alessandro é o ficha 1 para assumir essa função que hoje é exercida por Paulo Brax. A continuidade do Paulo Brax, ela deve acontecer. E o Diego Aguirre deve assumir a seleção uruguaia, e mesmo se isso não acontecer, o Diego Aguirre não deve ficar no comando técnico do Internacional. O Inter tem 48 pontos, são 3 acima daquela média do rebaixamento, então o Inter esteve por muito pouco, por uma questão de pontos ganhos, o Inter não estaria com um contexto um tanto quanto diferente, brigando contra o rebaixamento. O ano do Inter foi um ano medíocre, abaixo do nível do medíocre. O trabalho do técnico Diego Aguirre, em alguns momentos, sim, foi bom. Eu até concordo com o Emílio Papaléu, sim. O Diego Aguirre conseguiu colocar o Inter, em alguns momentos, em situações confortáveis, mas nessa reta final ele mostrou que bateu no teto e o trabalho dele se configurou de maneira insuficiente para o Internacional, que agora vai ter que jogar a Copa Sul-Americana. Isso compromete, sim, algum possível nome. Se falou muito sobre a ideia em trazer Juan Pablo Vojvoda. O Vojvoda vai trocar o Fortaleza, que está na Libertadores, com um projeto de futebol que é talvez até mais organizado, não apenas que o Inter, mas que outros clubes também do futebol nacional. O Fortaleza, com muitas limitações, até mesmo do ponto de vista financeiro, conseguiu montar uma equipe organizada em campo e fora também, em uma conjuntura administrativa que coloca o Fortaleza na Copa Libertadores do ano que vem. O Vojvoda vai trocar o Fortaleza para vir treinar o Internacional numa Copa Sul-Americana? Claro que a grandeza do Internacional ela pode proporcionar isso, mas é algo que é um bom questionamento. Bem como também a vinda do Felipe Melo, que ganhou algum capítulo à parte, porque o próprio Paulo Brax, junto com o staff do Internacional, esteve junto com o Felipe Melo com algumas conversações, e o Felipe Melo tinha dado garantia de que viria, 2 anos de contrato, mas para disputar Libertadores. O Inter, não conseguindo vaga à competição continental, acabou comprometendo, e a própria direção do Internacional, que aí eu não acho que foi fraca, mas não conseguiu garantir aquilo que o Felipe Melo queria, que era a Libertadores. Por isso, se distanciou um pouco do Internacional. Na quinta-feira, Inter e Grêmio fazem sua última rodada da despedida. O Grêmio se despede da sua torcida no estádio, na Arena do Grêmio, e o Inter já se despediu com a derrota contra o Atlético Goianiense. Muito bem, Leandro. Nós voltamos com qualquer informação na quinta-feira. Um abraço para todo mundo e até a próxima.